Nós estamos numa nova série de mensagens, começamos no domingo passado. Se você não estava aqui, você pode assistir a mensagem no nosso canal no YouTube. E eu quero muito convidar você a refletir comigo nesse tema, escolhas. Você que está aqui, que não esteve domingo passado, seja muito bem-vindo. Já disse isso, mas quero repetir. E que você possa realmente refletir comigo sobre o poder das escolhas. Nosso tema é o poder das decisões sábias. Porque eu creio que todos nós aqui compreendemos o valor das escolhas, temos isso como um conceito, mas muitas vezes no nosso dia a dia, nós não agimos do mesmo modo, tomamos decisões impensadas, fazemos escolhas, muitas vezes ouvindo o nosso próprio coração, fazemos escolhas ouvindo os hormônios, fazemos escolhas ouvindo nossos desejos, fazemos escolhas conectadas ao nosso passado, muitas vezes um passado de dor, um passado de pecado, um passado distante de Jesus. Fazemos escolhas às vezes porque é o que recebemos da nossa família, nossa herança familiar. E obviamente não há famílias perfeitas, há famílias saudáveis, mas alguns de nós viemos de famílias disfuncionais. Alguns de nós viemos de famílias em que a herança que recebemos, ela é muito forte, mais para o negativo do que o positivo. Eu espero que você possa pensar comigo sobre como você tem feito suas escolhas e o poder das escolhas. E hoje eu quero desafiar você a realmente fazer uma grande escolha para a sua vida. Você está aqui nessa manhã e não importa onde você esteja em sua caminhada com Jesus. Domingo passado eu falei das pessoas darem o próximo passo, de você escolher dar o próximo passo na direção de Jesus. E hoje eu quero falar sobre você amadurecer. Obrigado, Ler. Sobre você escolher amadurecer. Escolher amadurecer. Escolher crescer em Cristo, escolher ir rumo à maturidade da sua fé. Se você já leu alguma coisa na área da psicologia, já pensou questão da sociedade, da nossa cultura, da nossa geração, você já deve ter ouvido falar das famílias cangurus. Você já ouviu essa expressão, família canguru? O que acontece na nossa geração, nosso contexto de sociedade? Há muitos adultos na faixa de 25 a 34 anos, às vezes mais, que continuam morando na casa dos pais, apesar de ter condições de morar fora. Elas são chamadas as famílias cangurus. E tem alguns fatores para que isso aconteça, obviamente, mas um deles é o conforto, porque há filhos que não querem deixar a cama arrumada, a roupa lavada e a comida preparada que os pais, ou a mãe, mas os pais ali oferecem na sua casa. E eles não querem enfrentar os desafios que a maturidade envolve, da responsabilidade, de você construir seu presente, seu futuro, que exige trabalho, exige coragem. Então, nós vemos muitas famílias cangurus. Para você ter uma ideia, as pesquisas revelam que 1 em cada 4 jovens nessa faixa de idade, hoje vive com seus pais. Não é para cuidar dos pais, que é diferente. Não é porque os pais estão precisando do filho, é porque o filho que está precisando dos pais. O filho está desfrutando dos pais. Eu me lembro daquele jovem que encontrou uma linda jovem, começou a namorar, ficaram noivos, poucos anos se casaram, e um relacionamento de amor e paixão. Vamos casar, casaram, e aí todos muito felizes, a cerimônia foi muito bonita. E então foram para a lua de mel, fizeram uma boa viagem, curtiram, voltaram para casa, conseguiram ali arrumar as coisinhas em casa. Passados uns 15 dias, a jovem esposa se levantou, e ele estava ali entristecido na mesa do café, cabeça baixa, semblante muito triste. Ela falou: o que aconteceu? Você não dormiu bem? Não, não é isso. Mas o que aconteceu? Fiz alguma coisa para você? Não, não é isso. Você está com algum problema de saúde? Não. Algum problema no trabalho? Também não. Mas então por que você está triste desse jeito? É que eu estou com saudade do todinho da mamãe. Todinho da mamãe? História real essa, hein? História real. Está com saudade do todinho da mamãe? Meu Deus do céu, rapaz! Teve uma recaída? O que aconteceu? Cadê aquele homem que casou comigo, que assumiu os votos do casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Aquele homem que me assumiu, que tirou da casa do meu pai, cadê aquele homem?
Agora está com saudade do todinho da mamãe? Irmãos, ai, ai. O que acontece na nossa geração? Há uma dificuldade de amadurecer. Vocês já ouviram falar dos adult teens? Os adultos que têm comportamentos tipicamente adolescentes? É claro que a gente vai ficando mais velho e a gente quer parecer mais novo, né, irmãos? Antes eu pregava de gravata, aí agora eu já estou usando um pouquinho. Domingo passado estava de camiseta aqui da nossa conferência de jovens e adolescentes. Claro que a gente vai dando uma repaginada, né? Mas não no comportamento, não nos valores, não nas atitudes. O problema é que nós estamos numa geração que não quer amadurecer, porque amadurecer dói. Amadurecer exige compromissos, exige renúncias. Amadurecer exige que você tenha muito claro quais são os seus valores, exige que você assuma responsabilidades. Esses dias, eu acho que no Globo Repórter, fizeram uma reportagem sobre as famílias cangurus, e o cara falando assim, mas aqui a gente tem conforto da casa da mãe, E aí, apareceu lá uma das reportagens, até tem um livro que eu queria mencionar aqui, de duas psicólogas de São Paulo, escreveram um livro, Família E, já há alguns anos já, e elas falavam sobre isso. Eu achei interessante que elas colocaram alguns fatores para a família canguru. Vou mencionar um deles, destacar aqui. Ela fala as escolhas profissionais que os jovens têm feito, às vezes não conectados ainda em enfrentar os desafios de construir uma carreira. Então, não querem ganhar pouco, não querem começar de baixo, então eles ficam na casa dos pais. Elas mencionam aqui a permissão para o sexo na casa dos pais. Permissão para o sexo na casa dos pais. Se o cara quisesse fazer amor com a minha filha, tem que levar lá embora, tem que assumir responsabilidade com a minha filha. Graças a Deus foi isso que aconteceu. Se o Gabriel não levasse mala e cuia, assumisse a responsabilidade, vai cuidar dela agora, rapaz. E não lembra do todinho da mamãe, não. Se o Gabriel não assumisse, né? Fosse homem para assumir isso, não ia desfrutar do bem bom com a minha filha, não. Permissão dos pais. Pô, o cara está comendo comidinha da mamãe, roupa lavada, cama arrumada, não precisa pagar aluguel, não paga água e luz, e ainda leva namorado para transar em casa? Ou a filha, o camarada deixa o camarada ainda vir? Rapaz, não consigo nem pensar, deixa para lá. O camarada ainda vir dormir com a minha filha na minha casa? Meus irmãos, cadê os pais de adolescentes? Aí tem um monte de pais de adolescente aqui, meus irmãos. Estamos juntos, né, Fábio? 100%, né? 100% comprometido. Cuide das suas filhas. Cuide das suas filhas. Sabe qual é o problema? Tem pais que não querem que os filhos cresçam. Mas é o meu bebê, sempre vai ser o meu bebê. Sempre vai ser meu bebê. Você acha que está amando o seu filho assim? Uma das reportagens, a mulher falando, ela tem 28 anos, ela já fez 2 pós-graduação, já tem uma profissão dela, mas sempre vai ser a minha bebê. Pais maduros querem que seus filhos sejam maduros. Pais maduros querem que seus filhos cresçam, que sejam responsáveis por assumir as suas próprias vidas, que sejam indivíduos completos, que possam crescer. Pais maduros, e eu vou dizer saudáveis espiritualmente, criam seus filhos para viverem a vida, para enfrentarem o mundo, não para ficarem dependentes de si mesmos, até porque um dia você vai, e o que vai ser desse seu filho, dessa sua filha que não aprendeu a enfrentar a vida porque dependia de você? Quando nós olhamos aqui, elas falam de outros fatores: adiamento do casamento, a diminuição das exigências e expectativas nos compromissos afetivos, entre os pares, entre os homens, os jovens. Então, como tem menos exigências, menos expectativas, os próprios jovens não esperam encontrar alguém que vai ser responsável com eles, que vai honrá-los. Muitas vezes é isso. Tem jovens que sim, claro que o contexto cristão é diferente, mas na sociedade tem muito jovem que nem espera isso, espera ser usado mesmo, ou usar o outro. Então as demandas caíram, as expectativas em relação ao outro, o que é de fato um relacionamento de amor, de compromisso, de lealdade, de honra. E essa dificuldade da separação entre pais e filhos, onde muitas vezes os pais são os próprios responsáveis por criarem esse ambiente. Mas há um outro fator.
Há o fator da própria sociedade. Vou usar aquele termo bastante conhecido já do Bauman, do início do século, quando ele fala da sociedade líquida. Ou seja, a sociedade não tem estruturas que tragam segurança, como nos anos anteriores, como no século passado. Tudo é muito provisório, tudo é muito instável. Mas o ser humano precisa de conexões fortes. Todos nós precisamos desse senso de pertencimento, de uma conexão forte com outras pessoas, de um relacionamento vital. Então o que acontece é que muitas vezes os jovens não encontram na sociedade, não encontram fora de casa esse tipo de relacionamento que eles encontram dentro de casa. E obviamente que é muito bom. Todos nós precisamos disso. Eu estou falando disso por quê? Para você pensar comigo aqui nessa manhã, que muitas vezes nós transferimos essas questões que envolvem a cultura, a sociedade e nossas emoções para a vida espiritual. E aí tem muitos cristãos que vêm a Jesus e que não entendem que o caminho do cristão, como diz Provérbios capítulo 4, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, ele é sempre de progresso, de crescimento. Muitos cristãos que não entendem o que Paulo falou em Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação, ela é plena. Jesus se sacrificou por nós, o sacrifício dele é pleno, é perfeito para cada um que crê. Você recebeu Jesus, você está salvo. Mas isso não significa que você não precisa desenvolver a sua salvação no temor, andar com Deus, crescer na sua salvação, crescer na sua intimidade com Jesus. Que você não precisa crescer cada vez mais naquilo que transformou a sua vida, que veio ao teu coração. Que você não precisa olhar para frente e ver que Deus tem muito mais para você. Aliás, Deus é uma fonte inesgotável de amor, de graça, de sabedoria. Deus tem muito mais para todos nós, não importa onde estamos hoje na nossa caminhada espiritual. E é por isso que as escolhas são importantes, porque se você não escolhe, e quando a gente fala de escolha, de você tomar uma decisão firme no seu coração, de que essa é uma escolha da sua vida, se você não tem uma lista de convicções, o que permeia o seu dia a dia, o que dirige os seus passos, você não tem progresso. Se você não faz escolhas diárias, não tem progresso. E quero relembrar o texto em que Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer escolher o caminho? Você quer viver comigo? Você quer desfrutar da minha presença? Você quer desfrutar da salvação que eu ofereço a você? Tão somente pela graça? Então, tome a decisão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, assuma as consequências dessa decisão, boas ou aparentemente ruins, positivas ou negativas, bênçãos que você vai receber, de renúncias que você precisa fazer, e me siga todo dia. Escolhas. Deus nos chama a escolher amadurecer. É por isso que eu mencionei na semana passada, e quero mencionar essa frase. Quero dar a definição de que as escolhas determinam aqui a distância onde estamos e onde Deus quer que estejamos. Quero mais uma vez mencionar essa frase: as escolhas determinam a distância onde nós estamos hoje e onde Deus quer que você esteja, onde Deus quer que eu esteja. Preste atenção aqui. Talvez você esteja aqui pela primeira vez numa igreja que prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e que você ainda não conhece o Evangelho, não conhece Jesus, não importa. Quero que você entenda que as escolhas que você fará hoje, ou que você fará nos dias seguintes, vão ou te aproximar, ou te distanciar de onde Deus quer que você esteja. E não importa, eu tenho 35 anos de fé em Cristo. Há algum tempo eu tenho caminhado com Jesus, não importa onde eu estou hoje, ainda um caminho, ainda uma distância onde Deus quer que eu esteja, ainda há um caminho a ser trilhado, para mim, como eu disse aqui, para todos nós. Então essa palavra é para todos nós. Se você está aqui nessa manhã, agora com a novidade de vida, conhecendo Jesus, puxa, Deus tem tanto mais para você, vá, faça escolhas que vão levar você a mais próximo de Cristo, que vão determinar que essa distância onde você está hoje, onde Deus quer que você esteja, seja cada vez menor. E você que já está na caminhada há alguns anos, da mesma forma, se você não fizer escolhas em que você caminha na direção de Cristo, essa distância vai continuar grande, e você vai viver muito aquém do que Deus tem para você, muito aquém do que Deus realmente sonha para você no seu amor e na sua graça, muito aquém do que Deus criou você para viver. Então, as escolhas determinam o caminho que nós temos para trilhar, a distância. Eu quero relembrar do que Paulo falou em Efésios capítulo 4, verso 1, quando Paulo diz: como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu falei dessa palavra digna, que é axios, da onde vem a palavra axioma, ou seja,
que você viva com uma vida tão clara que não há questionamento da forma que você vive, que você viva de forma que é digno da vocação, e Paulo fala vocação aqui, é a vocação de viver o Evangelho, é de caminhar com Cristo. Então que você viva de maneira digna, porque há formas indignas de viver, há boas escolhas e há más escolhas, há escolhas certas e há escolhas erradas. Paulo então, nessa carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala do que Cristo fez. Do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai falar daquilo que a igreja vive. Qual é a nossa resposta ao que Cristo fez e ao que Cristo é? É isso. Paulo agora escreve para a igreja e ele roga aqui, essa expressão é muito forte. Eu rogo a vocês que vivam então de maneira digna do Senhor. E aí ele vai discorrer alguns passos. E daí nós vamos ver claramente, no desenrolar desse capítulo 4, da carta de Paulo aos Efésios, que o alvo para todo mundo é ser maduro em Cristo, é ser maduro na fé. Por isso, eu quero convidar você a ler o texto a partir do verso 11, se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar aí no seu smartphone, o texto vai estar aqui também na projeção. A sequência do capítulo 4 de Paulo é muito importante, ele diz o seguinte a partir do verso 11, ele diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele está falando de alguns dons que são chamados dons de liderança na igreja local. Ele fala, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até, olha esse verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Até quando? Até cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso referencial, é a plenitude de Cristo que eu e você devemos ansiar, devemos caminhar nessa direção. Daí ele fala, o propósito é que não sejamos mais como crianças, não sejamos filhos cangurus na vida espiritual, que não sejamos adult teens, mas que não sejamos mais, não, que sejamos maduros, levados de um lado para o outro pelas ondas, porque crianças que são levadas de um lado para o outro, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens, que induzem a um erro, não, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, a posição de autoridade e liderança da igreja, porque dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu sei que você que está conhecendo o Evangelho agora, talvez você leia tudo isso, mas que complicação que Paulo escreve aqui, palavras, eu não estou entendendo muito o que esse texto diz, mas você vai guardar algumas coisas chaves aqui desse texto. A primeira é que Paulo estabelece realmente qual é o alvo de Deus para nós, qual é o alvo de cada pessoa que Jesus salva por sua graça e amor, qual é o alvo de cada pessoa que é chamada a caminhar com Ele. O alvo é a maturidade. Então, você já leu isso comigo o texto, coloca por favor aqui, a maturidade na fé, esse é o nosso alvo. Por isso que a escolha que eu quero deixar só para você hoje, é escolha ser maduro na fé, escolha ser semelhante a Jesus. Melhor oração que você pode fazer para 2025, eu quero ser semelhante a Jesus. Gostei disso que eu vi no testemunho do batismo, ser semelhante a Jesus, ou seja, Jesus é meu referencial, Ele é realmente aquele a quem adoro, a quem amo, a quem sirvo, de quem eu dependo. Eu quero ser semelhante a Jesus, e é isso ser maduro na fé. Mais uma vez o verso 13 diz, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Obviamente você deve estar pensando comigo aqui, mas puxa, como é que eu vou ser semelhante a Jesus? Usando a expressão da galera aí, Jesus é o cara. Como que eu vou ser semelhante a Jesus? Jesus era filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus viveu aqui nesse mundo sem pecar. Ele nunca pecou. Como é que eu vou viver? Como que eu vou ser semelhante a Jesus? Jesus tinha poder sobre a criação, sobre as leis da gravidade, sobre as leis da natureza. Jesus tinha um amor tão imenso que se entregou por toda a humanidade. Como é que eu vou ser semelhante a Jesus? Bom, esse é o nosso referencial. Quer a gente atinja a nossa caminhada nesse mundo ou não, vai ser o nosso referencial. Então todos os estudiosos entendem que nós não vamos ser semelhantes a Jesus, ou na verdade vamos atingir 100% esse alvo que Paulo estabelece aqui, mas que nós devemos vivê-lo todos os dias. Você entende disso? Você entende? Nós podemos achar que realmente é impossível a gente ser como Jesus, e nós não vamos ser, porque Ele é Deus, mas nós devemos ter esse referencial de sermos semelhantes a Ele.
E isso é possível. Se a Bíblia está dizendo que esse é o nosso alvo, é porque é possível, através da verdade da palavra, da ação do Espírito e da presença dele com a gente, nos ajudando todos os dias. É possível. E Paulo fala como aqui, exatamente nesse texto. Quando Paulo fala da maturidade, tem dois exemplos aqui que ele menciona nesse texto. O exemplo negativo da maturidade, ou seja, a imaturidade. Paulo fala aqui no verso 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo está falando, não seja criança, não seja jogado para lá e para cá, não seja manipulado por gente que é esperta e que quer induzir você ao erro. E você acha que tem pregadores do Evangelho que querem induzir as pessoas ao erro? Você acha que há pessoas que são astutas e que usam a sua esperteza, as habilidades que Deus deu a elas, ao invés de proclamar Cristo como o único meio de salvação, Cristo como Senhor absoluto das nossas vidas, vão usar o nome de Jesus para manipular as pessoas? Claro que sim. Você está aqui, você já ouviu muito, você já ouviu, pastor é tudo picareta, pastor é isso, pastor é aquilo. Por quê? Porque há pastor picareta mesmo, há pastor nó cego, há igrejas que não estão pregando o Evangelho, há igrejas que são coaching, há igrejas que são franquias, há igrejas que vão falar só o que te agrada, há igrejas que vão só afagar o teu coração, que vão só massagear o teu ego. E nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para viver semelhante a Jesus. E Paulo diz assim: você não deve ser criança para não ser manipulado por isso, para não ser levado para lá e para cá, porque nós devemos amadurecer na fé a ponto de que Jesus é a nossa referência. Nós vivemos nele, por ele e para ele. Ele dirige os nossos passos através da sua palavra e da ação do seu Espírito em nós, através também daquilo que vemos na comunidade, uma comunidade local, uma igreja local. Você é capaz de ver, você é capaz de ver se há maturidade nessa igreja, você é capaz de ver se há estabilidade das pessoas nessa igreja, você é capaz de ver a expressão de Cristo na vida em comunidade. É isso, a igreja que vive para proclamar Jesus, não perfeita, mas que é saudável e que visa ser como Jesus. Paulo está falando assim: não seja uma criança. Crianças são enganadas, crianças são manipuladas. Muitas vezes, toda semana tem um vídeo de alguém que enganou uma criança, raptou uma criança, abusou de uma criança, porque ofereceu um brinquedo, uma bala. São manipuladas, elas não têm maturidade, elas são ingênuas. E muitas vezes nós como cristãos somos ingênuos em relação à verdade. Paulo diz, isso não pode acontecer. Esse é o exemplo negativo, quando Paulo está falando do assunto da maturidade aqui nesse texto. O exemplo positivo está lá no verso 15. Qual é o exemplo positivo? Paulo diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O exemplo positivo é você viver a verdade em amor. Como mencionou Hernandes Dias Lopes, a verdade sem amor é brutalidade. E o amor sem verdade é hipocrisia. Verdade em amor. Nós abraçamos a verdade do Evangelho, nós abraçamos Jesus e nós vamos viver em amor. Nós vamos falar a verdade em amor e vamos amar com verdade, sem hipocrisia, sem fingimento. Essa é a realidade, isso é ser maduro. É você poder ser quem você é diante de Deus e diante das pessoas. É você assumir seus valores, porque são verdadeiros para você, mas você faz não em julgamento, não para se achar superior às pessoas, mas exatamente porque você ama, para abençoar as pessoas. A verdade em amor. Paulo diz, nós vamos seguir a verdade em amor e vamos crescer naquele que é o cabeça, a autoridade, o líder da igreja, que é Cristo. Nós vamos crescer nele, nós vamos viver assim, rumo à maturidade cada vez mais. Às vezes a gente pensa que pessoas estão na heresia, e heresia, a raiz da palavra heresia é divisão. Às vezes a gente pensa que as pessoas seguem líderes, como Paulo diz a Timóteo, segundo o comichão dos seus ouvidos, líderes que falam o que elas querem ouvir por ignorância. Mas não é necessariamente assim. Aqui, quando Paulo trata esse assunto, a gente vê que a caminhada de proteção contra a heresia não é só um ensino errado para a fé, mas é quando essa pessoa negligencia duas coisas que eu vou mencionar aqui que estão nesse texto. Não é simplesmente porque ela é ignorante, ela está aprendendo, ela é ingênua, porque ela nasceu agora. Não, é porque tem duas coisas que essas pessoas negligenciam. E porque elas negligenciam, elas não crescem, elas não se tornam maduras. E elas caem no engano, no erro, nas heresias, nas falcatruas, nos enganos que tem por aí. Então, eu quero mencionar aqui para você, que o alvo
como Paulo diz aqui, a plenitude em Cristo. E ele termina esse trecho no verso 16 dizendo que dele, todo o corpo, todo cristão conectado em Cristo, e daí conectados uns com os outros, olha o que ele fala, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Paulo usa aqui a metáfora do corpo humano. Jesus é o cabeça, todos os membros conectados nele e entre si. Esse corpo conectado, esse corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte faz a sua função. A mão, o pé, o cérebro, cada membro do corpo faz a sua função e a gente cresce. É a analogia da criança que está crescendo forte e saudável, vai se desenvolvendo. Uma criança que se torna um adolescente, o adolescente se torna jovem, o jovem adulto, e aí já tem corpo de adulto, ele cresceu, seus membros estão conectados com a cabeça, seus membros estão conectados entre si, esse corpo vai crescendo e se edificando, porque cada parte do seu corpo cumpriu a sua função. Os pulmões cumpriram, o coração cumpriu, os rins cumpriram a sua função. Então, quais são as duas coisas que nós devemos viver rumo à maturidade que Paulo fala desse texto? E que, se negligenciadas, nós vamos ser como crianças, levados para lá e para cá, pela astúcia dos homens, pelas ciladas do diabo. Quero dizer para você o que eu disse há alguns dias: Deus ama você demais, mas você é desejado por Satanás. Ele quer você com ele, longe de Jesus. Então, Deus usa pessoas para proclamarem o evangelho, para viverem a fé. O diabo também usa pessoas para enganar, para mentir, para afastar você da presença de Jesus. Por isso que nós devemos ser maturos em andar com Cristo. Quais são as duas coisas que nós não podemos negligenciar, que nós devemos viver se nós queremos escolher a maturidade? Então Paulo diz aqui, primeiro é a obra do ministério. A obra do ministério, ou seja, todo cristão serve, todo cristão está envolvido naquilo que Deus está fazendo nesse mundo, e por isso nós estamos em missão. O cristão participa daquilo que Deus está fazendo nesse mundo, ele está comprometido com o que Deus está fazendo nesse mundo. Por isso eu falei de você orar pelos seus amigos e familiares. Um cristão comprometido com o evangelho e com o reino de Deus não é possível. Esse cristão vai orar pela salvação das pessoas, ele vai invocar o nome de Jesus sobre essas pessoas, ele vai clamar diante de Deus pela salvação dessas pessoas. Quero perguntar para você, você tem pessoas que você ora diariamente pela salvação delas? Você tem amigos e familiares que você ora diariamente pela salvação delas? Porque se você não ora pela salvação das pessoas, realmente teu coração não deseja o que Deus deseja, porque Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós estamos envolvidos, nós colocamos nossos dons, habilidades. Paulo falou aqui de dons espirituais, os dons, alguns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não há uma lista total dos dons na Bíblia. Em outros textos, Romanos, 1 Coríntios 12, ele vai mencionar outros dons. A verdade é que todo cristão tem pelo menos um dom, todo cristão tem uma função, cada um realiza a sua parte, o corpo cresce e edifica. Nós precisamos fazer parte disso. Eu fui pregar na nossa igreja em Mato Grosso do Sul, Brasilândia, uma cidadezinha de 12 mil habitantes agora no carnaval. E ali, quando eu cheguei perto de Presidente Prudente, a Andréa estava comigo, minha esposa, nós entramos num posto para tomar café, e aí eu fui usar o banheiro. Tinha duas mulheres lavando o banheiro bem na hora que eu queria usar, irmãos. Aí eu pedi licença, falei, será que eu posso usar? Falou, não, pode usar aquele lado lá, nós vamos continuar limpando aqui. Tá bom. Fui lá fazer meu xixizinho. E aí, enquanto eu estava ali concentrado, eu ouvi uma mulher falando para a outra, nós precisamos chamar um pastor para orar aqui. Precisamos chamar o pastor para orar aqui, porque as pessoas, tem muita gente ficando doente aqui, está louco. Semana passada foi a Maria, semana não sei quem. Talvez vocês pensaram assim, puxa, o pastor foi lá e falou, estou aqui, vou orar por vocês. Não, eu não fiz isso. Sabe por que eu fiquei com tanta dor no coração? Porque eu fiquei pensando assim, por que essas irmãs estão pensando em chamar o pastor para orar aqui, quando elas podiam falar assim, vamos orar agora pelo nosso local de trabalho? Vamos abençoar aqui esse lugar que a gente trabalha? Por que o pessoal pensa para orar, o pastor para orar? Irmão, vocês acham que a minha oração é mais poderosa que a sua? Não é. O poder está no nome de Jesus. Não é na oração do apóstolo, do pastor, seja ele quem for. O poder está no nome de Jesus. Todo cristão tem autoridade para orar, para abençoar pessoas no nome de Jesus. Fiquei pensando, por que essas irmãs não falaram assim, vamos fazer uma reunião de oração todo dia aqui então?
Vamos clamar pelos nossos colegas de trabalho, ao invés de ficar reclamando e pedindo, vamos ter que pensar, o pastor tem que vir aqui. Irmãos, obra do ministério. Qual é o propósito que a Bíblia diz aqui? Coloca o texto para mim aí. Qual é o propósito? Qual é o propósito dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Qual é o propósito que existem dons na igreja de liderança? O fim de preparar os santos para a obra do ministério. E quem são os santos? Não é o time que vai jogar hoje contra o Coringa. Quem são os santos? Vocês! Todos nós que somos em Cristo somos santos, irmão. Se vocês são os santos, quem vai fazer o ministério? O dia a dia, prática. Todos nós, todos nós. Eu faço de acordo com o meu dom, você faz de acordo com o seu, e todo mundo cumpre a sua função. Todos nós. Qual é o papel dos dons de liderança? É preparar os santos, não é fazer o trabalho. O irmão Tiago fez um transplante do rim, graças a Deus ele está em casa, Deus tem abençoado, a gente tem orado por ele. Irmãos, na semana que o Tiago fez a cirurgia e estava internado, vários líderes de GC escreveram, eu fui lá visitar o Tiago. Tá bom, pastor, já tá bom. Ó, que benção, estamos orando por ele. Fui lá outro líder, gente do GC dele. Sabe quantas vezes eu fui visitar o Tiago? Nenhuma. Por quê? Porque não precisa o pastor visitar o Tiago. Eu faço visita, de vez em quando. Mas meu papel é preparar os santos. Meu papel não é fazer o trabalho. Quando eu ouvi assim, eu fui visitar o Tiago. E mandava para mim. O outro, eu fui visitar o Tiago. Irmãos, eu falo, isso é uma igreja. Isso é ser igreja. Onde cada membro cumpre a sua função. Onde as pessoas estão conectadas. Onde as pessoas estão servindo. Não fica olhando para mim como se eu fosse preguiçoso. Quero dizer para você que a gente trabalha muito. Mas a nossa função não é, você está olhando aqui? Não é a função. A função é pôr os cristãos para fazerem a sua função. A nossa função é pôr os cristãos para fazerem a sua função. Se nós estivermos fazendo isso, então eu estou fazendo a minha função, você está fazendo a sua, cada um de nós. Precisamos de mais dons de liderança, precisamos de mais dons em cada área. Todo cristão tem uma função. Por que as pessoas não crescem? Porque as pessoas estão imaturas espiritualmente, porque elas não se envolvem na obra do ministério. Deixa eu olhar bem para você, se eu pudesse olhar no olho de cada um aqui. Há muitos de nós que estamos inertes, há muitos de nós que estamos realmente desobedecendo essa palavra. Há muitos de nós que somos rebeldes à vontade de Deus. E não adianta você falar da correria, do cansaço, não adianta, todo cristão está em ministério. Todo cristão é um servo. Esse é o papel de todo cristão no reino. Todo cristão. Se nós queremos ser maduros, nós vamos estar conectados em servir. Nós vamos somar os nossos dons. E olha o impacto, centenas de pessoas fazendo o seu papel no corpo de Cristo. Não há limites o que Deus pode fazer através de uma igreja como essa. E não há limites o quanto você pode crescer. Às vezes eu fico olhando, eu estou 35 anos na fé. Tem muitos fatores que me ajudaram a me manter na fé. Só a graça de Deus. Mas eu me lembro que desde a minha conversão, não teve um único dia que eu não estava conectado em alguma função para servir o corpo de Cristo. Ou era evangelizando de porta em porta, ou era cuidando das crianças no ministério infantil, ou era dando aula no curso bíblico. Alguma função eu sempre tive envolvido. Isso me ajudou a crescer demais. Isso me ajudou a descobrir os meus dons e habilidades. Isso me ajudou a ver gente sendo convertida, gente sendo salva. Isso me ajudou a aprender a discipular as pessoas. A maturidade na fé vem com o desenvolver da sua salvação. Isso envolve o trabalho no reino. Envolve você viver a missão de Cristo. Por isso você está aqui hoje. Você está vendo quanta coisa está acontecendo. Qual é a sua função nesse corpo? Qual é a função que você está exercendo? Porque vir no domingo só celebrar e você sair para viver a sua vidinha, onde você continua Deus da tua própria vida, não tem nada a ver com o Evangelho. Qual a função que você exerce no corpo de Cristo? Alguns de nós exercemos várias funções, e isso é muito bom, mas alguns de nós podem se sobrecarregar porque outros não estão exercendo a sua função. Muitas vezes a igreja é assim, e nós louvamos aqui porque a gente cuida dos voluntários, cuida das pessoas para que elas não se exaurem por falta de outras pessoas que não estão fazendo absolutamente nada. Escolha crescer, escolha amadurecer. E quando você quer amadurecer, algo que você vai fazer é dispor a sua vida a Jesus. É dispor a sua vida à comunidade local. É dispor a sua vida às pessoas. Você vai entender a sua função no reino e vai viver essa função. E ninguém tem desculpa para isso. Porque nós somos aqui
chamados a viver o Evangelho e Jesus. E qual é a segunda coisa, consequentemente, que você já entendeu nesse texto? Segunda coisa é exatamente a unidade da fé e do conhecimento. A unidade é extremamente importante no corpo de Cristo, no reino de Deus, e na carta de Paulo aos Efésios, ele enfatiza extraordinariamente a importância da unidade. Unidade, isso quer dizer conectados. Nós temos relacionamento uns com os outros. É por isso que nós somos uma igreja em grupos de crescimento, irmãos. Por isso que nós não temos culto durante a semana. Nós não queremos mais um culto só para as pessoas virem, ouvir a música e ir embora, ouvir uma mensagem e ir embora, encher suas baterias espirituais e ir embora. Não, nós queremos que as pessoas se conectem, nós queremos que as pessoas se relacionem, porque não existe maturidade sem você aprender a amar e ser amado, sem perdoar e ser perdoado, sem abençoar e ser abençoado. A igreja é corpo vivo, e isso quer dizer que as partes estão conectadas. Como que a gente alcança a maturidade na fé? Eu preciso estar conectado, eu preciso ter gente que eu tenho compromisso com elas e elas têm comigo. Eu preciso ter gente que eu realmente caminho junto. Tem gente que não gosta. Ah não, as pessoas são muito difíceis, as pessoas são complicadas. Ah, quando a gente se conecta a gente é ferido. Que ferido? A Bíblia diz em Provérbios, leais são as feridas feitas por quem ama. Se eu e você não tivéssemos várias cicatrizes, nós não tínhamos também crescimento e maturidade. A vida cristã acontece na conexão. E qual é o valor da nossa cultura? O individualismo, que vai contra os valores do reino de Deus. Qual é o valor da nossa cultura? Fuga dos relacionamentos. Muita gente se relaciona virtualmente, mas nunca pessoalmente. Qual o valor da nossa cultura? As pessoas não se conhecem mais, mesmo vivendo dentro da mesma casa. Não se importam umas com as outras, não cuidam umas das outras. E o que a Bíblia diz é que quando nós vivemos Jesus, primeiro nós entendemos o nosso papel no reino de Deus e nos dispomos e servimos. Segundo, nós entendemos o valor das pessoas e por isso nós nos conectamos com as pessoas. Meu desafio para você nessa manhã é que você escolha Jesus na sua vida. E porque você escolheu Jesus, que você escolha ser maduro na fé. Escolha amadurecer. Não seja um crente canguru. Não seja, de nenhuma forma, um cristão que não vive o reino, que não cresce, que não amadurece, que não tem uma fé mais firme, que não tem mais amor. Exatamente porque você não está servindo e não está conectado com as pessoas. Paulo, quando ele escreve para a igreja em Tessalônica, ele diz assim, que o amor de vocês aumente mais e mais. E é muito triste ver cristãos que se convertem, estão cheios de amor por Jesus e pelas pessoas, e que ao longo dos anos o amor deles vai diminuindo, tanto por Jesus quanto pelas pessoas. Se eu e você estamos crescendo na fé, nosso amor por Jesus e nosso amor pela sua igreja, pelas pessoas, está aumentando cada vez mais no nosso coração. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, nós vamos orar agora. Nós vamos fazer essa oração de entrega, de rendição. É uma oração, eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero pedir que o Senhor inunde meu coração. Eu quero amadurecer, eu quero crescer na fé. Eu quero convidar você a orar nessa manhã. Lembra, a vida é feita de escolhas. E as escolhas fazem você. Qual a escolha que você está fazendo em sua caminhada com Jesus?